Vamos a Brasília agora. O presidente Lula vai reunir os ministros do Supremo Tribunal Federal num jantar de fim de ano. Vai acontecer na casa do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A informação foi antecipada pelo jornal o Globo, confirmada pela CNN. Pedro Nogueira vai trazer os detalhes para a gente, a expectativa para esse jantar, que vai reunir todos os ministros da Corte. Pelo menos, né, Pedro, foram convidados. Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham nesse novo dia aqui na CNN Brasil. Carol, sim, todos os ministros foram convidados, os 11 ministros, incluindo Flávio Dino, que foi aprovado recentemente aqui pelo Senado para compor a Corte e deve tomar posse em breve, mas já está na lista de convidados do jantar de fim de ano do presidente Lula com os ministros do Supremo Tribunal Federal. A expectativa dos aliados ali no entorno do presidente Lula é que todos os ministros de fato compareçam, inclusive os dois indicados por Jair Bolsonaro. A gente está falando do André Mendonça e de Nunes Marques. O objetivo desse jantar é construir pontes, construir vínculos do presidente da República diretamente com cada um dos ministros. É isso que a CNN também ouviu das fontes no Palácio do Planalto. A ideia é reconstruir esse vínculo com quem o presidente eventualmente tenha perdido um pouco de proximidade e construir essas pontes com quem ele ainda não tenha. Ainda existe uma necessidade de muita articulação com o próprio André Mendonça, mas essa aproximação com Nunes Marques já começou esse ano. Vamos lembrar aqui que em novembro o presidente Lula ligou para Nunes Marques para informar sobre a nomeação de um magistrado. O João Carlos Maier Soares foi nomeado desembargador do TRF-1 e era apoiado por Nunes Marques. Então houve esse movimento aí do presidente Lula de aproximação com Nunes Marques. Alguns outros analistas veem também, Carol, uma movimentação de Nunes Marques como um aceno ao Planalto. E foi ele quem pediu vistas de um julgamento de um julgamento da lei das estatais. Esse julgamento, dependendo do resultado, ele poderia causar um grande problema de articulação política para o governo federal, porque vários políticos poderiam deixar cargos em estatais, altos cargos. Isso geraria uma demanda de negociação nova para o governo com o Congresso Nacional. Isso não foi necessário, o pedido de vistas de Nunes Marques deu aí um fôlego de 90 dias, pelo menos, para que o Planalto continue lidando com essa situação. Lembrando, agora sim, que há outras duas pautas muito importantes para o governo federal no horizonte do STF. São dois vetos que o Congresso Nacional derrubou e que o governo espera que a Justiça possa reverter. A gente está falando da desoneração da folha de pagamento e do marco temporal das terras indígenas. Carol. Obrigada, Pedro. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Théo Curi já está aqui ao meu lado para trazermos para você um pouco da leitura que podemos ter desse jantar, desse encontro. Théo, Pedro Nogueira falava dessa construção de pontes por parte do governo Lula, reconstrução de muitas delas, quando a gente fala de Dias Toffoli, citado ali por Pedro Nogueira, o Nunes Marques, mas também André Mendonça, a possibilidade ali de um diálogo do presidente da República com esses ministros. Mas temos aí um convidado novo nesse jantar, nesse encontro, que é Flávio Dino. Ele que vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, só vai tomar posse em fevereiro, mas foi convidado para esse jantar. Para ele, pode ser a possibilidade de iniciar alguns diálogos, Théo? Também sim. É uma forma, é o primeiro evento social dele com os novos colegas com os quais ele vai passar os próximos anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é que esse jantar também seja uma forma de iniciar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, agora aprovado para o Supremo Tribunal Federal, entre os colegas do Supremo Tribunal Federal, que agora tem um quórum completo de 11 ministros e que pode retomar os julgamentos como fazia antes com o quórum completo, com os 11 ministros da Corte. Então, ao mesmo tempo que vai servir para o presidente Lula fazer uma articulação, uma aproximação ainda maior com ministros que ele ainda não tem muito contato, como é o caso de André Mendonça, como é o caso de Nunes Marques, de reatar laços antigos, como é o caso do ministro Dias Toffoli, de quem o presidente se distanciou ao longo dos últimos anos, principalmente enquanto esteve preso
lá em Curitiba, na Superintendência da Polícia Federal, por uma decisão do ministro Dias Toffoli. Esse encontro também serve para dar uma iniciada, pelo menos no social, para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que conta com o apoio de ministros do STF, como é o caso de Gilmar Mendes, como é o caso de Alexandre de Moraes, tem uma simpatia de Cristiano Zanin, ministros que tiveram um papel importante para que o presidente Lula fizesse essa indicação dele para o cargo de ministro do Supremo. Então, é um encontro importante, expectativa de que houvesse, agora pela hora do almoço, um encontro inicial entre os ministros do Supremo, entre eles, um fechamento de balanço, essa confraternização que existe em empresa, existe, o presidente Lula vai fazer com os ministros do governo também, os ministros do Supremo devem fazer antes desse encontro de hoje à noite com o presidente Lula.